Prezados irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos saúdo com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está mais uma vez começando o nosso Almoçando na Presença do Senhor, portanto, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e também o seu lar. Como nós tratamos, desde a semana passada, nós hoje vamos começar o primeiro capítulo do livro de Lamentações. O livro de Lamentações, para aquele que ainda não sabe, foi escrito pelo profeta Jeremias e ele é o 25º livro da Bíblia no Antigo Testamento. O livro de Lamentações não é grande, ele é pequeno, foi escrito de uma forma poética. Jeremias estava de fato muito inspirado quando escreveu o livro de Lamentações. O livro de Lamentações tem 5 capítulos que nós vamos fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. 5 capítulos para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. O livro de Lamentações também vai falar sobre como é uma grande tragédia na vida daqueles que se afastam de Deus. Vai falar também sobre o poder da adoração e como é bom ter Deus sempre do nosso lado. Jeremias, ele vai usar uma abordagem diferente. Ele vai estar neste primeiro capítulo que nós vamos ler agora, falando de Jerusalém, unicamente de Jerusalém. Mas ele vai fazer uma comparação de Jerusalém como sendo Jerusalém uma mulher, mas uma mulher impura, uma mulher pecadora. E agora, Jeremias vai contar para nós uma história incrível, um ponto de vista maravilhoso. E ele vai nos contar com profundidade a visão que teve em relação a Jerusalém. Ele vai nos mostrar que todos os israelitas, eles se afastaram de Deus e começaram então a agir, a proceder, sendo oposição a Deus, a sua lei e os seus ensinamentos. Vamos ver no que vai dar isso. Vamos começar aqui a leitura do capítulo 1 do livro de Lamentações de Jeremias. Versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo de número 3. Como está assentada e solitária aquela cidade, antes tão populosa, agora tornou-se como uma viúva. Aquela que era grande entre as nações e que era como uma princesa entre as províncias, tornou-se agora tributária. Chorou amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pela face. Não tem quem a console. Entre todos os seus amigos a traíram, tornando-se agora então seus inimigos. Em aflição e sobre trabalhos forçados, Judá então foi levado ao exílio. Vivem entre as nações, sem encontrar repouso. Todos a perseguem e a capturam no meio do seu desespero. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nós vemos que Jeremias ele está falando de sua própria visão. E agora, através disso, ele vai descrever a cidade de Jerusalém. Você notou que ele falou que ela antes era uma cidade poderosa e populosa. E aí ele vai dizer que ela era como uma mulher viúva, que agora passa a noite inteira chorando. E aí ele vai começar a descrever o seu sofrimento. Ele conta para nós que ela até tinha muitos amigos, mas no meio de todos eles, não existia nenhum amigo fiel o suficiente para consolar, para lhe enxugar as lágrimas. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por lutas, por problemas, por dificuldades,
Tudo que nós queremos muitas das vezes é um abraço amigo, um ombro amigo para chorar. Mas agora, Jeremias vai dizer que ela não tinha essa amizade. Aqueles que se declararam seus amigos foram justamente os que traíram, os que abandonaram. E agora, no meio de tanta dor, de tanto problema, de tanta solidão, ela descobre que nem amigos que ela achava, no caso a mulher que Jeremias descreve, que simboliza aqui a cidade de Jerusalém, estava totalmente desolada, triste, abandonada, sozinha. Foi traída por aqueles que ela acreditava ser seus amigos. Jerusalém era uma cidade antes repleta de vida, de uma grande população. Agora estava, nas palavras de Jeremias, totalmente solitária, abandonada, sozinha, totalmente atribulada. Mas ele vai usar agora o capítulo 1 para nos contar que Jerusalém estava em profundo sofrimento. E ele vai descrever este capítulo, toda a sua dor, todo o seu sentimento, toda a sua angústia, toda a sua agonia. Ele compara a cidade de Jerusalém a uma mulher totalmente solitária. Tudo que antes tinha, ela perdeu. Perdeu o marido, ela agora é considerada uma viúva. Aquela que um dia foi considerada uma princesa, foi considerada aquela que brilhava, andava no auge, mas agora perdeu toda a sua eloquência, o seu poder, aquela atração que todos tinham por ela, ninguém tem mais. E agora até seus amigos, aqueles que um dia o povo de Jerusalém considerou como amigos, que abraçaram, que sorriram juntos, que festejaram. Jeremias vai fazer questão de nos dizer que todos eles abandonaram e que traíram e que capturaram ela em meio ao seu desespero. Ele vai dizer que ela chorava a noite inteira, mas agora ela vai descobrir que não tinha absolutamente ninguém entre os seus muitos amigos que pudessem consolar, abraçar, tirar a dor, acalmar o coração e cessar de vez as lágrimas. Livro de Lamentação, capítulo de número 1, é o que nós estamos lendo hoje para a honra e a glória do nome santo do Senhor. E para mim é sempre um prazer muito grande, um privilégio estar aqui falando de Deus ao seu coração. Amém? Lamentações, capítulo 1, versículo 4, vamos ler até o versículo de número 6, que diz assim: Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém compadece de suas festas fixas. Ninguém mais comparece em seus eventos. Todas as suas portas estão desertas. Seu sacerdote geme, suas moças se entristecem e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são seus chefes, seus inimigos agora estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio como prisioneiros dos seus adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram mais pastagem. Sem força, fugiram diante do seu perseguidor. Jeremias agora, ele vai aumentar a gravidade da situação. Ele já disse que ela era uma senhora, uma viúva, uma pessoa que um dia teve muita presença de palco, uma pessoa que um dia foi muito amada por todas
por todas as pessoas, por todos os seus amigos. E ele vai fazer questão de nos contar que ela sofria por fato agora de ser viúva, pelo fato de agora estar sozinha, e que ela sofria muito porque tudo quanto ela tinha, ela começou a perder. E agora ela passa a noite inteira chorando, e aqueles que se diziam seus amigos, Jeremias vai dizer que foram justamente estas pessoas que abandonaram ela. Mas agora o nível de gravidade, de tristeza, de dor, de angústia, de sofrimento aumenta. Jeremias vai contar que agora eles veem os seus adversários, os seus inimigos, e levam os seus filhos e filhas para o cativeiro, para o exílio. E agora eles são funcionários, empregados ou escravos daqueles que são seus inimigos. E aí o sofrimento, a dor, a angústia, o sofrimento dessa pessoa só aumenta. E quando ele coloca aí uma figura materna, é para saber, para entender a gravidade da situação pelo que estavam passando agora. Ele fala sobre, quando ele descreve essa situação, ele está contando para mim, ele está contando para você sobre o impacto negativo que a falsa religiosidade, ou que a religião que não tem Jesus Cristo como seu principal objetivo, pode trazer para a vida de uma pessoa. As consequências devastadoras que a religiosidade pode te enfiar de goela abaixo. Mas quando nós somos religiosos em Jesus, a religiosidade apenas em Cristo é uma coisa boa. Quando você é um religioso fanático, mas o seu fanatismo é unicamente em Deus, é uma coisa boa. É ruim quando você começa a ficar fanático em tudo que não soma e não contribui para o reino de Deus. Aí você se torna uma pessoa chata, que começa a entristecer as pessoas que estão à sua volta. Mas quando nós temos Jesus Cristo como base da nossa vida, tudo melhora, tudo se transforma. Mas agora Jeremias continua descrevendo a tristeza, a tribulação no coração daquela mulher, que é aqui representada sendo como a cidade de Jerusalém. Jeremias diz que ela passava a noite inteira chorando, descrevendo a angústia e a humilhação de um povo. Ele disse que ela até clamava por ajuda, por amigos, mas não tinha ninguém que consolasse a sua dor, a sua tristeza. E agora ele vem e nos conta que os seus filhos e filhas foram levados para o exílio. E agora eles pertencem e trabalham para os seus inimigos, para os seus adversários. É a situação ficando cada vez pior. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, falou assim, olha, quando a coisa fica ruim desse jeito, o que me consola é que pior não fica. Fica sim, meu querido. Sempre tem jeito de piorar. Sempre tem jeito de fazer o seu coração ficar mais triste. A única solução que eu e você temos em meio aos problemas, em meio às dificuldades, é ficar firme com ele, porque ele sim é o amigo certo para todas as horas e é aquele que não te desampara e não te abandona em momento nenhum. Ainda que a mãe se esqueça do filho que mama, ele nunca se esquecerá de você, diz a palavra do Senhor, e eu confio na palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Pelo fato do povo de Jerusalém, o povo de Israel, o povo de Deus, agora está em oposição a Deus, pecando contra Deus, multiplicando seus erros e os seus pecados, não obedecendo mais ali os seus mandamentos, como está escrito na palavra do Senhor. Jeremias vai usar esta expressão, comparando este povo a uma mulher totalmente pecadora, totalmente impura e agora altamente sofrida. E segundo os relatos dele, o sofrimento só ia aumentando. Ainda que ela buscasse solução e esperança diante de outras pessoas, diante de outros meios, Jeremias diz que ela não conseguia. Ela se entristecia mais ainda. E mesmo ele estando usando aqui uma figura feminina, ele está falando de Jerusalém, da cidade antiga de Jerusalém. E ele vai descrever com riquezas de detalhe como é perigoso se afastar de Deus. E por que Jerusalém estava afastado de Deus? A Bíblia diz que
O pecado faz separação do homem e de Deus. Todas as vezes que pecamos, nós nos afastamos de Deus porque Deus é santo. E nós criamos um muro gigantesco à nossa frente e Deus está do outro lado. Nós estamos em compartimento diferente do dele. E quando estamos separados de Deus, o sofrimento é inevitável. Era o que estava acontecendo com Jerusalém agora. Lamentação, capítulo 1, é o que nós estamos lendo hoje, nessa segunda-feira incrível, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. Nós já lemos até o versículo de número 6 e nós vamos fazer a leitura agora do versículo de número 7 até o versículo de número 9 e que Deus fale com você. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo 7 diz assim: Nos dias de sua aflição e nos seus desnorteios, Jerusalém se lembra de todos os seus tesouros, que lhe pertencia nos tempos passados, quando o seu povo caiu nas mãos de seus inimigos. Ninguém veio ajudá-la, seus inimigos olhavam para ela e zombava de sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados e por isso tornou-se impura. Todos os que honravam, agora despreza, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e desvia deles. Versículo 9. Suas impurezas, prende-se às suas saias, e ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o meu inimigo triunfou. Agora, nesse final, nós conseguimos entender que depois de se multiplicarem a angústia, a dor, o sofrimento de toda uma cidade, de toda uma população, de um povo que antes tinha um Deus poderoso no céu, que ouvia o seu clamor e que fazia bênçãos, milagres, acontecia sobrenatural de Deus na vida deles, mas agora eles estavam em pecados, agora eles estavam errados, agora eles estavam afastados de Deus. E por conta disso, Deus permite que um monte de coisa ruim aconteça na vida deles, para que entendam que toda ação tem também uma reação, e que todo ato que nós cometermos diante de Deus tem sempre uma consequência. O livro de Lamentação apresenta para nós, que somos os seus leitores, uma imagem totalmente devastadora da cidade de Jerusalém. A mesma cidade que a Bíblia vai dizer que foi símbolo de poder um dia, o grande símbolo da religiosidade. Foi em Jerusalém que Salomão ergueu um grande templo de louvor e adoração ao nome de Deus, onde ele caprichou, revestiu todos os seus utensílios sagrados que eram usados nos cultos de louvor e adoração, tudo ouro, tudo do bom e do melhor, para agradar a Deus, para celebrarem a Deus. É dessa cidade que Jeremias está falando, que todo o povo agora estava em angústia, em dor, em sofrimento, sendo totalmente desolado porque errou, porque pecou. E é comum em toda a Bíblia Sagrada, em grande parte dela, a gente ouvir, a gente ler a seguinte frase: e tornou Israel a pecar. E, portanto, Deus permitiu que tal coisa acontecesse. Tornou Israel a pecar. E Deus fortaleceu tal nação contra Israel. E a maioria das vezes, ou todas as vezes que Israel sofre, que Israel é perseguido, que Israel é nocauteada, que Israel entra em dor, em angústia, em depressão, em solidão, foi porque se afastou de Deus através do pecado. E isso não acontece somente com o povo de Jerusalém. E isso não acontece somente com o povo de Israel. Cada um de nós que mergulharmos de cabeça no erro, que mergulharmos no pecado,
nós criamos automaticamente separação entre a nossa vida e a presença do nosso Deus, porque Deus, ele é santo. Deus está claríssimo que ele detesta o pecado, mas da mesma forma é muito claro que ele ama o pecador. Com isso, Jeremias está nos dizendo aqui, através da palavra de Deus, no livro de Lamentação, capítulo 1, que estamos lendo hoje, que mesmo Jerusalém tendo pecado, entristecido a Deus e agora pagando pelos seus erros, pelos seus pecados, o nosso Deus continua sendo Deus misericordioso, continua sendo um Deus bondoso. Aquele Deus que muitas pessoas, muitas das vezes, se recusa a ver, a reconhecer. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ele faz questão de apresentar para a minha vida e para a sua vida o sofrimento de Jerusalém pela multidão de seus pecados, dos seus erros. Mas agora nós vemos também, através da mesma palavra, Deus manifestar a sua misericórdia, o seu poder, a sua grandeza diante daquele povo. Porque a palavra do Senhor, ela é justa, verdadeira e fiel. E o que busca a Deus, mesmo sendo um pecador, ele começa a meditar na grandiosidade do nosso Deus. E começa a sentir no seu coração a misericórdia do Senhor. Porque todo aquele que ora, que busca a Deus, ele deixa de pecar. Ao passo que aquele que para de orar, para de buscar a Deus, começa a pecar. Então, o segredo para que eu e você abandonemos de vez todo o pecado é começarmos a entrar de verdade na presença de Deus, através da oração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a oração, ela vai criar intimidade entre eu e Deus, entre você e Deus. Amém? Lamentação, capítulo 1, versículo 10. Faremos a leitura até o versículo de número 13, que diz assim: o adversário soqueia a todos, e os seus tesouros também é soqueado. Ela viu as nações pagãs entrarem no santuário, sendo que o Senhor tinha proibido de participar das suas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai embora em busca de pão, para sobreviverem e trocarem os seus tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois eu tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e veja se há sofrimento maior do que está sendo imposto, e que o Senhor trouxe esse sofrimento para mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto, ele fez cair o fogo sobre os meus ossos, e armou rede aos meus pés, e derrubou de minhas costas. Deixou-me desolada, falecida, o dia todo. Isso agora é a população de Jerusalém orando a Deus, clamando ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí o pessoal vai ligando pra gente na hora que a gente está fazendo a live, não tem jeito. Louvado e engrandecido, ainda liga pelo WhatsApp, não aparece, não tem jeito de desligar. E isso é para melhorar a situação, né? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que, por conta de muitas vezes o povo de Deus pecar contra Deus, isso permite o sofrimento aumentar na vida deles. Todas as vezes que pecamos, nos afastamos de Deus. E ficar sem Deus é aquilo que eu sempre digo aqui, é extremamente perigoso. Jeremias descreve aí uma série de sofrimento, de dor, de angústia,
de desespero sofridos pelo povo, pela população de Jerusalém. E toda essa dor e agonia que ele está agora passando, o povo está passando, foi permitida sim por Deus, por se multiplicar o excesso de erros, o excesso de pecado e de desobediência, pois estavam sendo agora castigados pelos seus pecados, pelos seus erros. Mesmo assim, eles se arrependem. E quando eles se arrependem dos seus erros, depois que viram que a situação estava triste, tremenda mesmo para o lado deles, eles começam a buscar a Deus. E o interessante é que Deus os ouve. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Lamentação, capítulo 1, versículo 14. Vai dizer assim. Nós vamos ler até o versículo 16. Os meus pecados foram amarrados num jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu as minhas forças e ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiaram, convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem cidade de Judá. E por isso é que eu choro, e as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. E agora os meus filhos estão desamparados, porque os meus inimigos, porque o meu inimigo prevaleceu. E o sofrimento daquele que peca só tende a aumentar. Não tem solução. Se continuar no erro, se continuar no pecado, o sofrimento só aumenta. Para parar a intensidade do sofrimento, parar de aumentar a angústia, a dor, é se voltar a Deus. Como? Reconhecendo que você é um pecador, que você erra, que nós erramos mesmo e que Deus, Ele é juízo sobre a nossa vida, que Ele é misericordioso e poderoso. A partir do momento que tomarmos uma decisão concreta diante de Deus, a nossa história muda. Mas continuar no erro e no pecado não é uma opção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos que Deus, já falamos aqui, Deus detesta o pecado. Mas claramente Ele ama o pecador. Ele detesta todos os erros que eu e você, que nós fazemos. Mas Ele nos ama. E Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Mas Ele tem alegria na nossa vitória. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ao desprezarem a Deus, abandonarem os seus ensinamentos, os seus estatutos, os seus mandamentos, agora a ira de Deus se acende contra este povo, que é a nação de Jerusalém, o povo de Jerusalém. E mesmo sendo um Deus bondoso, misericordioso, perdoador, que não aceita pecado, permite que esse povo sofra agora. E Jerusalém sofre e chora por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados. As coisas só melhoram na vida deles quando agora eles passam a reconhecer que erraram. Usando a expressão de sendo uma pessoa, Jeremias vai dizer que Jerusalém reconhece o seu erro. Eu perdi as minhas forças porque Deus tirou as minhas forças por conta dos meus muitos pecados. Ou seja, agora ela está entendendo que não é Deus que fez algo com ela, mas ela, a cidade de Jerusalém, é que fez, afastando-se de Deus, aumentando os seus erros e pecados, colocando um muro gigantesco entre Deus e a população de Jerusalém. E agora começa toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento. Mas é nesse momento é que clamamos a Deus e descobrimos em Deus um Deus forte, misericordioso, justo e perdoador. Oh, glória a Deus por isso. Livro de Lamentação, capítulo 1, que é o que nós estamos lendo hoje, versículo de número 17, vamos ler até o versículo 19, e diz assim: Sião estende as suas mãos suplicantes, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles.
O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra as suas ordens. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram agora para o exílio. Clamei aos meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes, meus líderes perecem na cidade, enquanto procuram comida para sobreviver. Jerusalém estava totalmente assolada, triste, atribulada, destruída, em meio à tristeza, em seus gritos de pavor e de socorro. Era desespero por onde você olhasse. Mas a história do povo, ela muda totalmente ao reconhecerem a bondade de Deus, ao assumirem diante de Deus o seu erro e o seu pecado. Começa por aí, para mudar a minha vida e a minha história, para mudar a sua casa, a sua vida e a sua história. Quando nós reconhecemos diante de Deus que erramos, o Senhor vem com graça, com perdão, com misericórdia sobre as nossas vidas. O interessante é que quando Jerusalém se dispõe a estar na presença de Deus e se achega a Deus, nós vamos ver aí o que acontece de maravilhoso na vida de uma pessoa que, mesmo pecadora, se arrepende dos seus pecados, volta a Deus. O manifestar da misericórdia de Deus na vida de uma pessoa é tremendo, é maravilhoso. E agora, depois de reconhecerem os seus erros, nós vemos como nosso Deus consegue se mostrar justo, maravilhoso, poderoso, perdoador, longânimo, totalmente misericordioso para todos aqueles que erraram, mas que agora assumem os seus erros e que querem renovo, querem consertos diante de Deus. Lamentação, capítulo 1, versículo 20 até o 22, estamos chegando ao fim do capítulo 1 do livro de Lamentação. Vamos fazer a leitura do versículo 20 até o 22 e terminar aqui. Em nome de Jesus, já vai aproveitando e colocando aí seu nome para a oração, porque nós vamos orar e Deus vai efetuar um milagre. Amém? Diz assim: Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no meu íntimo e no meu coração. Me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora, a espada a todos consome, e aqui dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem agora da minha agonia. Eles se alegram pelo que me fizeram. Quem dera que trouxesse o dia que anunciaste para eles, que eles ficassem assim como eu. Que toda a maldade deles seja reconhecida diante de ti, Senhor, e faz com ele tudo aquilo que fizeram comigo, por causa de todos os meus pecados. Os gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Jerusalém reconhece que errou, que pecou e clama ao Senhor por misericórdia. Suplica a Deus pela sua imensa compaixão. Jerusalém diz assim para Deus: olha, Senhor, como eu estou desesperada. Olha como estou atribulada. Aqueles que antes eram meus amigos me traíram, me abandonaram, me deixaram só. E por conta deles, aqueles que eu achava que eram meus aliados, por conta deles eu sofro. O povo agora vai descrevendo aí uma série de coisas que estavam acontecendo com eles. E a angústia, a agonia, o sofrimento no seu coração era profundo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O povo clama pela justiça e pede a Deus pela sua misericórdia, que o poder de Deus e a sua misericórdia se manifestassem sobre a vida deles. E clamam a Deus. E o interessante é que Deus os ouve. Mesmo clamando a Deus por justiça, mesmo sabendo que eles, porque agora eles vêm diante de Deus e reconhecem, olha, nós somos pecadores mesmo, nós erramos, nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, nós deixamos de fazer aquilo que era bom, agradável, justo diante dos olhos do Senhor. Por conta disso estamos sofrendo agora e por conta disso nós vamos implorar para Deus misericórdia. Deus ouve, Deus perdoa Jerusalém e Deus muda a sua história.
o que eu quero dizer para você nesse dia de hoje é que, independentemente do que seja o seu sofrimento, Deus ouve a tua oração. Deus quer perdoar os teus pecados e Deus quer mudar a tua história. Amém? Coloca o seu nome aí, o nome do seu ente querido para a oração, e o Senhor há de se manifestar na sua glória, na sua vida, com o teu poder, com a tua grandiosidade, e você há de receber bênçãos e milagres da parte do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, adiante da tua presença nós permanecemos. Eu coloco a minha vida, a vida desta pessoa que se dispôs a orar comigo agora, nas tuas mãos. E que o Senhor venha abençoar de uma maneira especial e grandiosa, com o teu poder, com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus Cristo. E que esta família agora, Deus, onde esta oração entrar, seja totalmente abençoada e sarada pelo teu poder e pela tua grandiosidade. Entra em todas as áreas desta vida, desta casa, deste lar, desta família. Repreende agora o mal e traga paz, consolo e alegria para dentro desta casa, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada membro desta família. E que estas pessoas que foram apresentadas ao Senhor nos comentários, que o Senhor alcance essa vida com o teu poder e com a tua graça. Salva, cura, transforma, liberta, traga paz e alegria para este coração. E que o teu poder se manifeste na vida desta pessoa e dentro desta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Meus queridos, mais uma vez eu quero agradecer pela sua companhia aqui comigo, aqui no Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e também o seu lar. Por hora eu vou ficando por aqui, permitindo o Senhor, estaremos de volta amanhã. Desejo que você tenha um dia alegre, feliz, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Tchau, povo de Deus. Fique na santa paz do Senhor. Amém?